Olá, falar sobre superaprendizagem. Existe a superaprendizagem do conhecimento, que podemos falar a respeito da mnemônica, da leitura dinâmica, da leitura fotográfica, vários outros modelos de concentração. Existe também a superaprendizagem do comportamento, onde a líder aí das tecnologias estão dentro da programação neurolinguística. E dentro dessa, podemos tirar os conceitos da hipnose. Então eu gostaria de falar sobre motivação para estudar. Por que eu procrastino? Por que eu protelo a minha atividade cognitiva? Por que eu não mergulho nas matérias? Por que eu não estudo com afinco? Porque na maioria do tempo eu enrolo quando estou estudando. Isso tem relação com a nossa programação, ou seja, aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos dentro desse mundo mental, que conscientemente representa 5%, que é a ponta do iceberg, a famosa metáfora de décadas, né? Onde 95% é um processo assimilado de forma inconsciente. Para entender programação, temos que perceber que a nossa percepção se divide em 3. São os famosos 5 sentidos. Temos a percepção visual, a percepção auditiva e a percepção sinestésica, que envolve o olfato, o paladar e o tato. Nessas 3 percepções, podemos dividi-las tanto como uma percepção ou a realidade externa, como também a realidade interna. A realidade interna, quando criada, ela não se diferencia muito daquela que é real, da percepção externa. Uma experiência feita nos Estados Unidos com atiradores demonstrou o seguinte: um grupo, todos os dias, por um determinado tempo, ia até o laboratório, fazia nada, depois ia embora. O segundo grupo tinha que imaginar que acertava no alvo, ou seja, ele se concentrava para melhorar sua capacidade de atirar. E um terceiro grupo também ia e pegava realmente a arma com um instrutor e treinava o tiro. No final da pesquisa, a melhora, o desempenho é impressionante. Aqueles que não fizeram nada, claro, pontuaram muito menos nos testes. No entanto, aqueles que atiravam mentalmente e usavam de fato uma arma, pontuaram com uma diferença mínima. Pouco por cento, 2, 3% de diferença. Isso mostra que aquilo que eu fantasio, aquilo que eu crio na mente, cria a realidade. Milton Erickson divide, esse modelo entre a hipnose tradicional, criada por James Braid em 1749, e a hipnose moderna, que levou o próprio nome, chamada de hipnose ericksoniana, que utiliza a Gestalt de Fritz Perls e utiliza também toda essa formatação da psicologia moderna, inclusive conceitos da neurociência. Como é que eu obtenho resultados futuros ou como que eu simulo na mente resultados desejados? É muito simples. Utilizando os tijolos das construções, que são chamados de submodalidades, eu vou projetar, eu vou fantasiar, dramatizar o resultado que eu quero obter. Então, se você quer obter o resultado, por exemplo, nos estudos, ou seja, eu quero estar pleno, motivado, convicto, você precisa, primeiro, hiperventilar. Então você vai separar aí 5 minutos mais ou menos, expira, ó. Então você vai relaxar o corpo e vai aumentar a quantidade de oxigênio no cérebro. Feito isso, você pode inclusive manter um brainwave, músicas especiais
que estabilizam o cérebro entre 8 a 14 Hz. Eu tenho outro vídeo que explica sobre isso. E agora eu vou utilizar imagens, sons e sensações, pensando em como eu gostaria que realmente fosse diferente do que é. Ou seja, eu vou me imaginar sentado, com vontade, abrindo o livro, vou imaginar que flui e vou imaginar também os resultados que isso me proporciona. Ou seja, o que eu vou conseguir, qual o prazer que eu vou ter se eu realmente conseguir sentar e estudar com aquele desempenho e com aquela motivação desejada. Feito isso, você vai repetir, né? De 1 ou 2 vezes ao dia, sessões aí de 10 minutos no máximo, e aí você acaba projetando, ou seja, profetizando para si mesmo o resultado que gostaria. Isso pode ser feito para falar em público, isso pode ser feito também, por exemplo, para o dia do concurso, para o dia daquela prova, daquela entrevista de emprego, ou para um momento especial, um desafio aí, seja ele até inclusive nos esportes. Em outros vídeos eu vou aprofundar um pouco mais sobre os tijolos que constroem essa experiência mental. Até lá!